Som. 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 Boa noite, amém? Graças e paz, que Deus esteja nos abençoando em nome de Jesus, amém, irmãos? Olha para o teu irmão aí do lado e fala assim: ele voltou. Estou de volta, amém? Pô, pegamos assim 6, 7 dias de férias, mas foi para dar uma refrigerada, amém? Mas eu estou por aqui, irmãos, eu ainda não morri, amém, irmãos? Aleluia. Fala assim para o teu irmão: integridade gera uma mudança na nossa vida. Fala para 5 pessoas aí, vai. Aleluia. Quantos entenderam? Diga amém. A integridade, ela gera uma mudança em nossa vida. Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 23. Abra a sua Bíblia ou ligue a sua Bíblia, ou se você não tem Bíblia ou nem celular, deve estar aqui do lado esquerdo. Mateus capítulo 6, versículo 23 diz: se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podereis servir a Deus e a Mamon. Amém? Ó Deus Pai, Deus Criador do céu e da terra, eu peço a Ti, Senhor Deus, em nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus, que eu possa diminuir cada dia mais e o Senhor venha crescer nas nossas vidas, Pai. Que a minha vontade não venha imperar, que meu desejo, Pai, não venha se manifestar, mas o Teu poder, a Tua glória, o Teu Santo Espírito venha ter liberdade sobre a minha vida. Espírito Santo de Deus, me usa como vaso de honra nessa noite, Pai. Que eu possa diminuir cada dia mais e o Senhor venha crescer. E que nessa noite, Pai, venha ser feita a Tua vontade. É o que pedimos, Pai, em nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus. Amém. E graças a Ti. Amém. Pode se assentar, meu irmão. Tema gostoso de se discutir. O que é, na verdade, integridade? A integridade, irmãos, é manter um alto padrão de justiça e ética nas palavras e nas ações do nosso dia a dia. Isso é integridade. Hoje, falar de integridade dentro da igreja evangélica parece até brincadeira, porque ninguém fala mais sobre integridade dentro das igrejas. Ninguém consegue falar mais algo que impacta as pessoas, porque o evangelho, na verdade, é como se ele tivesse perdido a credibilidade. É como se ele não tivesse mais aquele impacto. Foi por isso que nessa noite eu quis falar sobre integridade. Quando a Bíblia diz nós não podemos servir a 2 senhores, o nosso coração tem que ser íntegro, inteiro e do Senhor. O meu coração não posso dividir com outros deuses. O meu coração eu não posso dividir com a pastora Leia, porque o amor que nós sentimos é um amor diferente. Integridade é isso, irmãos. Integridade dentro da igreja é isso. Integridade num contexto do mundo cristão é isso. É eu não dividir o meu Deus com nada. As coisas do mundo não podem impactar mais o meu coração. Quando a Bíblia fala sobre mamon, no original essa palavra mamon, no hebraico, se refere-se a dinheiro. Mamon em hebraico significa dinheiro. Tem crente, meu irmão, que quando tem dinheiro, ele não quer vir mais à igreja.
Porque na verdade ele luta, pede para Deus, Deus abençoa, abre portas de emprego, assim por diante. Quando ele passa a ter dinheiro, ele não quer congregar mais. É por isso que ele diz: ou você serve a Deus, ou você serve a Mamon. Davi, durante o seu processo de complicações na sua vida, ele faz uma oração a Deus, lá no Salmo 7:8. Ele diz: julga-me, Senhor, segundo a minha retidão e segundo a integridade que há em mim. Davi, nesse período, ele estava sendo perseguido. Repita comigo: perseguido. Olha que interessante, no processo de perseguição ele fala: Senhor, eu sou um homem íntegro, eu sou um homem reto, eu sou um homem obediente, e as pessoas estão me perseguindo. Deixa eu até abrir aqui. Nessa minha versão aqui, ó, o Senhor julgará, 7:8 que eu falei, né? O Senhor julgará os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Sabe o que está acontecendo? Ele está dizendo: Senhor, será que eu sou digno? Senhor, será que eu sou obediente? Senhor, por que eu estou passando por esse processo de perseguição? E existia um homem chamado Cuxê. Alguns teólogos dizem que Cuxê era o rei, era Saul. Outros teólogos dizem que ele era um benjamita, era da tribo de Benjamim. Mas esse homem, ele perseguiu Davi. Ele queria a cabeça de Davi de qualquer jeito. Ele perseguiu com calúnia, ele perseguiu com mentira. E quantas vezes nós crentes, nós que falamos que somos lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro, tem o comportamento de Cuxê. Talvez você nunca tenha ouvido falar em Cuxê, mas Cuxê foi o cara que perseguiu. E foi quando Davi abriu a boca para falar com o Senhor, dizendo: o Senhor julgará os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Você é digno para falar que você é uma pessoa íntegra? Você tem capacidade de olhar para o teu irmão e falar assim: ô meu irmão, eu sou íntegro. Eu sou uma pessoa de uma só palavra. Eu sou uma pessoa de uma só conduta. Eu não falo mentira, eu não levanto falso testemunho de você. Eu sou uma pessoa íntegra. Quantos estão entendendo? Diga amém. Eu acho que eu vim nesse pique porque eu tomei muita água de coco, irmãos. Amém? Então a gente vem mais motivado. E aqui existem algumas características das pessoas íntegras. Integridade não é o que você apresenta manter quando todos observam. É muito fácil ser íntegro quando as pessoas estão me vendo. É muito fácil ser crente quando está todo mundo me observando. Mas a tua integridade, ela se revela quando você está com outras pessoas. Quem é um monstro que habita em nós? Quem fala mais alto? A minha carne? E quem é você? Nós somos quando ninguém nos conhece, ou quando ninguém está olhando para nós. Irmãos, eu estava conversando com a minha esposa a semana retrasada. Eu estou até com medo de andar na rua ultimamente, porque tantas pessoas vêm falar comigo que eu nunca vi. Eu acho que são anjos. Na teologia nós chamamos de teofania, né? Anjos que se materializam em homens. Porque a pessoa fala: ó pastor, tudo bem? Eu conheço o senhor. Eu falo: da onde eu conheço essa pessoa? Então existem essas nuvens de testemunhas que nos cercam no nosso dia a dia. Olha para a pessoa que está ao teu lado e fala assim: ô seu esquisito, como são os teus sonhos? Com quem você está sonhando?
Ah, pastor, sonhei com uma antiga namorada. Aleluia. Ainda coloca Deus no meio, cara. Sonhei com um antigo namorado, pastor. Poxa, ele era fortão. Com quem você está sonhando? Quem é a pessoa que convive com você? Isso é integridade, irmãos. E é também um nível de moralidade excelente, sem importar-se com o que está acontecendo ao seu redor. A pessoa íntegra, ela não se importa o que está acontecendo ao seu redor. Sabia disso? Faz assim pro teu irmão, assim, ó. Sabe qual a tradução disso? Venha perto de mim que eu vou fazer uma fofoca. Quando a pessoa te chama assim, irmãos, pode falar assim: o pastor Mesquita falou que isso é fofoca, não vou não. Segundo aspecto do fofoqueiro, ele quer falar no pé do teu ouvido, irmãos. Terceiro aspecto do fofoqueiro, ele é mentiroso, porque ele cria uma fantasia na cabeça dele, tentando destruir aquilo que não é uma verdade. Quantos entendem isso? Diga amém. Também é um alto padrão de honestidade. A pessoa íntegra, ela tem um alto padrão de honestidade, tem um alto padrão de verdade, decência e honra, que jamais é quebrado. A pessoa íntegra, sabe, irmãos, o Alex, cadê o Alex? Estava aqui, tá ali. Esse cara já me emocionou, ele me mandou um negócio ali do convite que ele me fez na terça-feira, já quase fez eu chorar. Eu não posso chorar antes de subir no púlpito, pô. Mas quando eu falo integridade, eu lembro do meu pai. Meu pai era uma pessoa íntegra. Meu pai, com os defeitos dele, e depois que chega uma certa idade, a pessoa parece que se conserta, né? Mas mesmo com os defeitos dele, ele era uma pessoa íntegra. Eu sou o caçula de uma família de 8, meu irmão mais velho tem mais de 70 anos. E meu pai é uma pessoa íntegra. Eu, como homem, eu busco integridade na minha vida. E não é porque eu sou pastor não, irmãos, que tem um bocado de tranqueira por aí que tem o nome de pastor, né? Eu sou íntegro porque eu aprendi com um homem que era ímpio a ser íntegro. Quantos entendem essas coisas? Diga amém. Amém? Então, irmãos, na verdade, algo que não pode ser quebrado, é fazer aos outros aquilo que gostaria que lhe fizessem. A pessoa íntegra só quer o bem da outra pessoa. Olha para o estranho que está ao teu lado e fala assim: meu irmão, você quer meu bem? Você quer meu bem? Esse cara, eu vou na formatura dele, eu vou como se ele fosse o meu filho, e ele é meu filho espiritual. Vou com orgulho, mudo a agenda para ir. Vou depois, cadê? Pô, sabe o 90, não está aí? Cadê ele? Faltou hoje? Estava de manhã, já subiu. Vou na formatura dele, vou na do Bruno com orgulho. Fui na do meu sobrinho que fez engenharia, fui na do meu filho, e vou nas outras, e vou, sabe por quê? Isso aí, meu irmão, são pessoas que estão querendo uma mudança de vida, integridade e posicionamento. Porque nós queremos bem da pessoa. Então, na verdade, quando eu entendo que é integridade, eu fico feliz quando as pessoas estão bem. Agora eu te pergunto, você fica contente quando as pessoas estão bem ou você fica doente? O salmista diz: chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram.
Agora eu te faço uma segunda pergunta: é mais fácil chorar com os que choram ou se alegrar com os que se alegram? É mais fácil chorar, irmãos. O pessoal vem contar uma desgraça do e crente é feio chorando, já viu crente chorando? Não gosto de chora, faz beijo, não sai nem lágrima, parece artista da Globo. Aí o crente vai contar uma benção. Irmã, comprei um carro à vista, 95 mil reais no cash. Desgraçado. Essa bênção era minha. Quando o pastor distribuiu a chave na igreja, eu fui a primeira a levantar as mãos. Quantos entendem isso? Diga amém. Fala para o teu irmão: o objeto estranho não identificado. Você tem que começar a se alegrar com as minhas bênçãos, porque eu vou me alegrar com a tua, meu irmão. Começa a se alegrar com as minhas bênçãos, porque nós vamos aplaudir a sua. Pastor, mas dá uma dor no meu coração quando eu vejo alguém ser abençoado. Você tem algo muito sério na tua vida, algo chamado inveja. E eu vou falar algo para ti: inveja é pior que macumba. Porque macumba, eu vou na encruzilhada, eu pego lá, sai daqui capeta, sai daqui, pego lá, jogo fora, coloco um saco de lixo, amarro, jogo fora, toco, queimo, faço um bocado de besteira, jogo fora, vai, sai daqui capeta. E a inveja está no teu coração. Eu não consigo arrancar o teu coração. Quando tem essas coisas, diga amém. É algo que está lá dentro, é uma doença. Você é quase que um psicopata. Você tem um problema sério. Pastor, o que eu faço? Dorme de cabeça para baixo 2 dias para ver se o teu coração desce e Deus te dá um novo coração. Porque inveja é pior do que feitiçaria, irmãos. Feitiçaria a gente quebra em nome de Jesus. Coração invejoso não. Coração invejoso destrói as outras pessoas. Não estou vendo o demônio, eu estou olhando o horário, tá, irmãos? 20:10. As palavras de quem é íntegro não mudam. Repita comigo: a palavra de uma pessoa íntegra, ela não muda. É sim, sim, não, não, ponto final. Ele não usa de jogos de palavra, de maneiras de como você nunca sabe qual é a posição. Você já conversou com aquelas pessoas que ele fala contigo, sempre deixa o ponto de interrogação? Já conversaram com esse tipo de pessoa? Ele te deixa numa sinuca de canto. Ele fala contigo, tu dá para repetir? O cara repete, ele já não repete da mesma forma, já dá outra volta. Isso é uma pessoa sem caráter, uma pessoa que não é íntegra. Ele quer te enganar. E na verdade, o íntegro, ele tem um padrão de honestidade, porque ele vive a verdade. Essas pessoas com jogo de palavras, de maneira que você nunca sabe qual é a posição, se é sim ou se é não, é coisa do diabo. Mais ou menos não existe. Quem está em cima do muro se corta. Em cima do muro tem vidro. E hoje em dia nós estamos na modernidade, tem até cerca elétrica, meu irmão. Você precisa decidir se você vai para um lado do muro ou se você vai para o outro lado do muro. Pastor, em cima do muro não dá. Em cima do muro você vai se machucar, meu irmão. Pastor, e se eu pular para o lado errado? É porque o teu coração pensa para o lado errado. Quantos entendem isso? Diga amém. Mateus capítulo 7, versículo 12 diz: portanto, tudo que vós quereis que o homem não façam, fazei-o também vós,
porque esta é a lei e os profetas. As palavras de quem é íntegro não muda, ele não usa jogos. Repita comigo, ele não usa jogos. Em Mateus 5,37 diz: se eis porém o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é procedência de quem? Fala para Deus, você sabe, cara. Se você sabe o que é o certo e o errado, por que você opta pelo errado? Por que você vive mais o errado? Porque alimenta esse monstro que há dentro de nós. Irmãos, nós temos um monstro. Você sabia que tem um monstro dentro de você? Pastor, eu não, misericórdia. Sou crente. Que crente nada. Chama um negócio, irmãos. O cara te dá um... Irmãos, eu virei crente. Eu dei uma topada na praia, que eu mudei o mapa de Porto Seguro. Quem visse, fala, pô, o cara tá falando em línguas, irmão. É nada, e o dedo... E sabe quem que fez minha esposa? Sabe? Falei, Senhor, a mulher que tu me destes. Rapaz, parecia que tinha um coração no dedo, irmão. Ficou pulsando assim, ó. Ah, meu Deus. Cara, eu virei crente. Eu dei uma topada e falei, aleluia, aleluia. Foi, cara. São nos pequenos detalhes. Roberto Carlos já falava, detalhes tão pequenos de nós dois. É você e o capeta, irmãos. Só ele conhece os detalhes que tem na tua vida. É você e ele, pô. Porque com Deus você não tem detalhes. Você não é detalhista com Deus. Você quer fazer de qualquer jeito. Você quer agir de qualquer jeito. Você quer ser de qualquer forma. Ah, eu vim desse jeito mesmo. É o espírito de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vivi assim, eu morri assim. Não, irmão. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Fala para o teu irmão, ô criatura, objeto estranho não identificado, você é filho do Altíssimo. Você é diferente, cara. Você não é a mesma pessoa. Você era. Você não é, mas o era. Você é filho do Deus Altíssimo. Então, muda, meu irmão. Comportamento, atitude diferente, integridade, conhecer, buscar intimidade com Deus. Seu objetivo tem que ser agradar a Deus e fazer o que é certo. Se eu perguntar, você sabe o que é certo? Nós vamos falar, amém, pastor? Aí tu quebra a cara, pastor, eu fiz algo errado. Poxa, mas você não deu amém falando que sabia o que era certo? E sabe por que nós erramos? Porque isso alimenta a minha carne. Os erros que nós chamamos de pecado alimenta essa criatura aqui. Nós sabemos o que é certo, o que é errado. Eu nunca vi um crente entrar ali na minha sala e falar assim, pastor, eu rasguei várias notas de 100. Vocês já viram isso? Algum crente na sala do pastor falar isso? Mas não, pastor, eu pequei. E só fala quando a mulher já está grávida. Pastor, eu estava namorando com quem, abençoado? Que o cara nunca apareceu com namorada. De repente aparece a menina gordona. Foi obra do Espírito Santo de Deus? Não, irmãos. Foi um ato pecaminoso entre um homem e uma mulher. Ah, pastor, eu só fui brincar naquele momento. Meu irmão, aquela coisa que não se brinca, cara. Aquela brincadeira é a Vera. E não existe meio grávido ou meia grávida.
Quantos estão entendendo? Diga amém. Fala pro irmão, então se liga aí. Uma pessoa, ela pode ser muito estimada pelos homens, mas abominável aos olhos de Deus. Tem pessoas que na verdade são muito estimadas pelos homens, mas Deus abomina. Lucas capítulo 16, versículo 15. O que diz? E disse-lhes: vós sois o que vos justificais a vós mesmo diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações, porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é abominável. Pergunta para a pessoa linda, maravilhosa e estranha que está do teu lado. Fala assim: eu te conheço de verdade? Você não pode se manifestar a qualquer hora. Nós nos conhecemos de verdade. Você conhece o pastor Mesquita de verdade? Você conhece o pastor Manuel? Você conhece o pastor Gilberto? A liderança da igreja? Quem somos nós de verdade? Tem uns casais que eu preciso conversar essa semana aí, que vão casar. Sabe o que eu vou falar para eles? Não casam. Vai ser. Depois a minha esposa senta para conversar, para consertar. Mas a conversa que eu vou ter com eles, eu vou falar: não casam. Porque eles só vão se conhecer depois que se casarem. E aí vão falar: pastor, o senhor não me avisou, pastor? Não, eu avisei, cara. Não casa. Ai, Vanessa e o Otto ainda estão vivendo paixão. Aí, tudo bom, né? Juninho, pô, sabe, Felipe e Luana, Juninho e Maresa, né? Não é? Não dá paixão? Ainda tira foto, como é que é o nome que se dá para esse negócio? Selfie. Fui tirar um selfie com a minha mulher. Ela tirou. Ela falou assim: olha a tua cara. Selfie do casamento de 33 anos é assim, irmãos. Casamento 1 ano, 2 anos, é assim, ó. Tudo bom. Vai pensar, né? Uma das palavras mais difíceis de lidar com ela nos dias de hoje é a integridade do Evangelho. Repita comigo: integridade do Evangelho. Viver uma vida irrepreensível diante da sociedade e principalmente diante de Deus é algo que não atrai os modernos crentes do século 21. A modernidade entrou na igreja. Irmão, eu estou doente. Eu sei que está filmando e vão depois me descer a lenha, mas não estou nem aí, estou um pouco ligando. Eu tive num curso na sexta-feira e falaram algumas coisas que me deixam. Eu tive que treinar até no sábado, irmão. Estou todo roxo aqui. Para tirar, eu não concordo. Tem coisas que eu não concordo. Sabe por quê? A palavra de Deus não concorda. Tudo é gospel hoje. Tudo é moda. Ah, vamos abrir a porta da igreja. Meu irmão, a Bíblia diz que a porta ela é estreita e poucos passarão por ela. Não vai ser avacalhação não, meu irmão. Vai lá, eu era funkeiro, vou entrar mesmo. Vai você voltado para fora, rapaz. Eu sou do rap. Eu fumava. Eu era um crente que tomava um cálice de vinho de vez em quando. Jesus bebeu. Só se foi o teu Jesus, o meu não. O meu tomou um mosto, suco de uva. Se o teu Jesus bebeu, ele era biriteiro, um Cristo biriteiro. O meu não. O meu bebeu o mosto, suco de uva puro, irmão. Aí tem crente: não, mas ele bebeu. Pô, né? Bebeu, claro que bebeu, pô. Líquido se bebe. Coisa sólida é comida.
Mas bebeu, ele bebeu. Claro que bebeu, o animal. Bebeu, mas está lá, está vinho. Leia a palavra de Deus. Vinho. Primeiro vinho, mosto. Não é monstro, tá? Mosto. Suco de uva. Quantos entendem isso? Diga amém. Se eu for na tua casa e eu ver uma garrafa perdida, eu vou repreender em nome de Jesus. Tem crente que nem me convida para ir na casa dele. Pastor, mas vinho não é vinho? Pega o teor alcoólico, vai no rótulo e vê qual a porcentagem de álcool tem lá. Comprei um suco de uva esse dia, irmão, fiquei meio doido. Porque passa do prazo de validade, começa a dar uma azedada, pô. Pai, tá amarrado isso aqui, vai pra lá, capeta. As coisas velhas se passaram, demônio. Eu me fiz uma nova criatura. Até suco de uva você tem que ter cuidado, irmãos. Quantos entendem isso? Diga amém. Isto são palavras usadas muito no meio político. Quando fala-se de integridade, a gente pensa de política. Eu não quero falar de política porque eu não gosto de política. Vejamos a integridade. A integridade é uma palavra que vem do latim, que significa integritate, né? Que significa a qualidade de alguém ou algo de íntegro na conduta reta de uma pessoa. Significa honra, significa ética, significa pessoa educada, significa uma pessoa imparcial, brioso. Uma pessoa cuja natureza de ação nos dá a imagem de uma inocência. Vocês pegam quem tem, aqui eu acho que não tem mais, né? Pessoa com mais de 70 anos. Cadê a irmã? Nem veio hoje, está ali. Tem mais de 70 anos. Você pega as pessoas mais antigas. O que você olhava para elas? A integridade. Pessoas. Mas hoje não. Hoje não, irmãos. Pessoa de pensamentos duplos ou dobros. Pensamentos que balança entre o santo e o profano. E o que está acontecendo com a igreja? O que está acontecendo com a igreja? O significado raiz desta palavra nos remete às aulas de matemática, onde aprendemos que um número inteiro é um número completo, já o composto é uma fração. Fala para o teu irmão, como é que está a tua vida? Está vivendo uma vida de números completos ou de fração? Quantos entendem isso? Diga amém, irmãos. Isso é integridade na nossa vida. Na verdade, eu entender o que é certo e o que é errado. O inverso seria então o quê? Fragmentado ou corrompido. O evangelho hoje está corrompido. Igreja hoje está se corrompendo. Pastores se corrompendo. Líderes se corrompendo. Está tudo se corrompendo. E aí você que chega na igreja, você fala assim: poxa, só vou encontrar pessoas do bem lá. Irmãos, me perdoa, se você não aceitou Jesus, tu vai aceitar daqui a pouco, eu creio nisso. Porque a palavra de Deus, ela não volta vazia, diz a palavra de Deus. Mas você não pode se iludir que você só vai ver anjo aqui, anjo para cima e para baixo, igual mariposa. Não. Porque a Bíblia diz assim, que nós estamos cercados do joio e do trigo. E aí aquela pessoa que às vezes te deu um abraço: poxa, irmão, que bom que você aceitou Jesus, aleluia, você faz parte agora do exército de Cristo, igual as meninas fizeram aqui. Legal, e amor, que amor, cara. Que amor. Que a pessoa está falando mal de você, está te criticando, está levantando falso testemunho da tua vida, da tua família. Sabia que pastor não pode saber trocar de carro? Você não está roubando? Eu não posso nem trocar de carro. Hoje meu irmão, fui comprar pão ali à tarde. À tarde não, depois nós saímos daqui, né? Não é nem da nossa igreja, hein? Se soubesse a igreja que ele é. Carrão, hein, pastor? Não, até ele falou, eu queria que ele viesse de barco aqui. Não, irmão, já faz tempo que eu troquei de carro.
Tem uma Bíblia, tenho duas Bíblias em casa. E tudo aí em casa. Esse carro aqui era do Jandy, ó. Eu já ouvi o comentário que falaram: foi o Jandy que deu pro pastor? Foi. Deu. Oh, aleluia. Como se tem essas coisas? Sabe o que é isso? Integridade. Integridade, irmãos. A pessoa sem integridade vive de uma maneira na igreja, de outra na sociedade e de outra no trabalho. Então esse tipo de pessoa é, na verdade, um artista. Tem um livro, pastor Hernandes Dias Lopes, chamado Tirando as Máscaras. E ele diz que tem pessoas que são pior que prostitutas, porque vivem uma vida de máscara. Então você não sabe quem é aquela pessoa na verdade. Cada dia ela é de um jeito. E ele chama essas pessoas que são piores do que prostitutas. Porque pelo menos a prostituta, ela se pinta. Você sabe que ela se pinta para um programa. Depois ela tira, ela só tem 2 máscaras. Mas tem crente que tem 3, como diz aqui, irmãos. Tem uma no trabalho, tem uma na igreja, tem uma dentro de casa, e outras mais que, se eu for falar aqui, eu passo a noite. É importante frisar que a integridade, ela não tem preço. Eu quero que você repita isso comigo. A integridade não tem preço, não tem cor, não tem razão e não tem nacionalidade. A integridade, eu vou chamá-la de caráter. As pessoas olhar para você e falar assim: você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, a tua família é de Deus. Isso é caráter, integridade. Como você tem essas coisas? Como as pessoas te veem, irmãos? Nós tivemos o prazer de conhecer uma irmã, eu e minha esposa. Se você ver essa irmã, todo mundo a julga pela forma que ela se veste. Mini saia, né, Léa? Micro saia. E ela é grandona. Pô, parece um travesti o jeitão dela. Grandão, filho. Grandona mesmo. Saia. Mas a pessoa é íntegra. Você não pode julgar a pessoa pela casca. É pelo interior. Já contei para vocês a história da laranja. Eu sou apaixonado por pocã, aquela mexerica grandona. Fui no mercado, irmãos. Tinha uma olhando para mim, eu olhava para ela. Eu falei: vou comprá-la. Comprei a. Peguei 2. E eu falava: se alguém pegar a minha pocã, vai fechar o tempo dentro de casa. Deixei lá na geladeira. E o homem é idiota, né? Ele que comprar a geladeira da casa dele, e quando ele vai abrir a geladeira de madrugada, ele vai assim, ó. Ladrão dentro da sua própria casa. Aí acordei de madrugada e falei: vou chupar essa laranja. Aí descasquei. Plá! O gomo, meu irmão, assim, ó. Seco. Totalmente seco. Parecia até de uma filhote de pocã. Seco. Falei: meu Deus. Comprei pela casca.
Fala para o teu irmão: eu te conheço só por fora, mas em breve eu quero te conhecer por dentro. Quantos entendem isso? Diga amém. Em cima disso, eu quero falar de uma pessoa muito conhecida, chamado Pedro. Repita comigo: Pedro. João 13:8 diz: disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu te não lavar, não tens parte comigo. Falando desse apóstolo, irmãos, ele era um homem cheio de oscilações, como eu e você, cheios, obrigado Marcão, cheio de altos e baixos. Era essa pessoa chamada Pedro. Lavar os pés e as mãos era um costume dos judeus antes de sentarem à mesa. Nessa passagem eles vinham de Betânia, então eles estavam com seus pés sujos, cheios de poeira. E aquele serviço de lavar os pés era serviço dos escravos. Pô, sabe, repita comigo: serviço dos escravos. Quem lavava os pés era dos escravos. E eu não sei se existia linha de escravos, mas eram os mais baixos do escalão escravatal. Não era o escravo top, eram os piores. E eles que lavavam os pés dos visitantes. E ali, na verdade, naquele momento, Jesus tomou essa atitude. Eu estou lendo um livro que fala muito sobre isso, irmãos. Foi por isso que eu quis ministrar sobre isso nessa noite. Ali naquele livro começa a falar determinadas coisas. Depois eu comecei a estudar a palavra de Deus, e eu comecei a ver algo que eu nunca tinha visto. Qual foi o significado de Jesus lavar os pés dos discípulos? E ali eu comecei a tirar algumas lições. Quem tomaria aquela decisão de lavar os pés deles? Os discípulos esperavam quem? Repita comigo: o escravo, o servo, aquele que ninguém dá credibilidade na sociedade. Quem se curvaria para lavar os pés dele? O escravo. E aí Jesus espera uma atitude. Repita comigo: atitude. Uma atitude de mudança. E é isso que eu quero falar para você nessa noite. E é isso que eu estou falando desde o começo. Eu preciso ter uma atitude de mudança na minha vida. E essa mudança não é para amanhã. Essa mudança é para hoje. Pastor, e se eu não mudar? É problema teu. Eu não estou nem aí, irmãos. Aqueles que querem mudança, e hoje no culto de manhã ainda ministrei sobre isso, sobre os seguidores e discípulos, né? Você que não quer mudança, vai me desculpar, não posso fazer nada. Todos nós temos aquela marquinha da vacina, apesar que não, acho que nem existe mais. Mas quem tem mais de 18 tem a marquinha da vacina aqui no braço. Então você já é vacinado. Você já sabe o que é certo, o que é errado, o que é santo, o que é profano. Então hoje nós temos que tomar uma decisão na nossa vida. Esses discípulos que estavam ali com Jesus não tomaram decisão nenhuma. E o mestre, ele toma uma decisão de pegar toalha, pegar uma bacia e se curvar para os discípulos. Repita comigo: integridade, homem reto, obediente e temente a Deus. Os maiores dias que Deus trabalhou na minha vida, na igreja, foi quando eu fiz alguns cultos e lavei os pés de algumas pessoas na igreja. Quando a igreja era pequena, eu consegui lavar o pé de todas as pessoas. Depois que nós viemos para cá, eu não consegui. Então eu coloquei 12 pessoas aqui e lavei o pé de 12 pessoas. Aquilo ali para mim tratou muito de mim. Quantos entendem isso? Diga amém. Mas por que, pastor, o senhor está falando todas essas coisas? Porque o verdadeiro comportamento do crente
tem que ser de integridade, puro de coração, e não se preocupando com um título ou cargo que lhe fora dado. Os discípulos estavam preocupados com o reino, com quem seria o melhor entre eles. E sabe onde estava o coração de Jesus? Na cruz. Se teu coração não for para a cruz, você vai sempre falar mal de mim, vai falar mal do Marcelo, da Cecília, da moça aqui, da irmã ali, da irmã acolá, lá do Marcão. Enquanto meu coração não for para a cruz, eu vou estar pensando só no reino, mas o reino que eu sou o rei, aonde eu sou a evidência, aonde eu chego, eu tenho que contar uma piada porque está todo mundo me ouvindo, e as pessoas precisam sorrir quando eu falo. Aonde eu quero participar de coisas aonde eu não sou convidado a participar. Isso é integridade, irmãos. Fala para a pessoa assim: só é convidado para a festa quem é íntimo. Não tem jeito. E Pedro estava com seu coração ali voltado. E ali eu observo que nenhum dos discípulos toma uma decisão. A preocupação seria em saber quem seria o maior entre eles. Jesus estava com os pensamentos voltados para a cruz, mas eles queriam a coroa. Enquanto Jesus se concentrava em dar a sua vida, os discípulos disputavam os prestígios. O melhor dessa história é que Jesus deixa os discípulos confusos. Repita comigo: Jesus deixa os discípulos confusos. Não com palavra, mas com ação. Eu vou te conhecer não pelas palavras que você fala para mim, mas pelas tuas ações, pelo teu comportamento. É aí que nós passamos a conhecer um outro. Não é com palavras, irmãos. Eu conheço tantos pastores que falam bonito, líderes. Tem irmão que é uma Bíblia ambulante, conhece tudo. Eu tenho até vergonha de conversar com um cara desse, que eu não conheço nada. O cara conhece tudo, irmão, fala tudo. Mas pega a vida desse cidadão e pega a minha vida. Conhece tudo, fala de tudo. E o que Jesus queria ensinar aos discípulos, para você gravar na tua cabeça, que aquilo não se tratava de uma lavagem física. Repita comigo: Jesus lavar os pés dos discípulos não significava uma lavagem física, mas sim uma lavagem espiritual. E aí nós vamos entender algumas coisas. O banho, ele é símbolo da salvação, mas eles já haviam conhecido, mas eles precisavam agora o símbolo da santificação. Não adianta você ser batizado se você não andar no processo de santificação. Tem uma aliança no curso de casais. É a lição de número 1, que fala sobre aliança. E ali tem um momento que nós fazemos, aonde nós limpamos a nossa aliança. A minha aliança está suja ou está limpa? Olha pelos olhos espirituais. Limpa, amém? Ou pelos olhos físicos? Está limpa. Olha para a tua aliança. Está limpa ou está suja? Agora pega um paninho de flanela, com um caol ou com um braço, sei lá qual é o nome que se dá hoje, e começa a limpar para você ver que cor que fica esse metal. Assim é a nossa vida. O que Jesus ensina para eles? Que eles precisavam viver uma vida de santificação. Porque na verdade, a salvação
já estava ali com eles. Mas nem todos que têm a salvação são santificados e não vão para a glória. Para ir para a glória é barba, cabelo e bigode, irmãos. É completo. Pô, pastor, então o senhor não vai, o senhor tem barba, bigode? Não, irmão, é completo, serviço completo. Não existe ir para a glória meia boca. É completo, fala para o teu irmão, é completo. É 100%. E aí, essa palavra lavar no grego significa nípito. Repita comigo, nípito. Pastor, o que significa nípito? Nípito, a tradução dele é lavar parte do corpo. Então, toda vez que você ouvir falar nessa mensagem sobre nípito, significa parte do corpo. Mas no versículo 10, esse lavar significa lou, que significa o corpo todo. Então eu preciso entender que nessa passagem existe 2 lavar. Quantos entendem isso? Foi o que Jesus fez. Ele lavou, ele já tinha se banhado. Ele já conhecia a salvação. Mas a santificação está na minha boca, está nos meus olhos, está nos meus ouvidos, está nas minhas mãos. Quando você me aponta, você está perdendo a santificação. Quando você aponta o defeito do teu irmão, você está perdendo a tua santificação. Ah, pastor, mas eu apontei porque todo mundo apontou. Então você foi conivente. E o conivente é covarde, porque ele se embriaga pelas atitudes de outros. Pedro precisava entender que os salvos precisavam de contínua purificação. Pedro queria apenas a limpeza física, desconhecia a limpeza espiritual. E ele estava sendo trabalhado naquele momento. Pedro precisava entender que a integridade é manter um alto padrão de justiça e ética nas palavras, e principalmente nas suas ações do dia a dia. Essa é a nossa vida. Essa é a nossa vida, irmãos. É uma santificação diária, constante, lapidação, processo, metal sendo polido diariamente. Se não for desse jeito, me perdoa, cara, você está perdendo tempo aqui dentro da igreja. Me perdoa. Você está perdendo 2 horas, 3 horas aqui nos ouvindo, ou lendo livros, ou lendo a própria Bíblia. Você está perdendo tempo. Vai para o mundo. Vai para o mundo. Talvez a misericórdia de Deus bata lá e você é salvo nos 45 do segundo tempo. Mas a palavra de Deus diz assim, que é melhor que você não tivesse me conhecido do que tu me conhecer e fazer a minha obra de uma forma relaxadamente. Quantos entendem isso? Diga amém. Pedro precisava entender o que era integridade. Pedro não entende o que Jesus estava fazendo por ter comportamento contraditório. Existem várias pessoas que temos pensamentos contraditórios, até no que eu estou ministrando aqui agora. Tem um que entende de forma X, outro entende de forma Y, e assim sucessivamente. Não dá para trabalhar isso aí. Isso aí, acho que nem psiquiatra, muito menos o psicólogo consegue definir isso. São pessoas com temperamentos diferentes, com atitudes diferentes, que não dá. Eu gritei aqui, um se assusta, a irmã se assustou, outro não fala nada, um fica estático. É assim, irmão. Cada um tem uma atitude. Cada um tem uma atitude. Espero que os homens não sentiram arrepio na hora que eu gritei. Então, cada um tem uma atitude. Por quê? Isso é normal no ser humano. O ser humano, ele está composto desse processo. Eu quero que o louvor suba aqui.
No momento, ele proíbe Jesus. Presta atenção, como Pedro era um cara, e você vai ver qual era a integridade de Pedro, qual era o posicionamento de Pedro. No momento da palavra, ele proíbe Jesus de lavar os seus pés. Ei, Jesus, você, o Senhor, o papai, vai lavar os meus pés? Hipótese nenhuma. Na outra passagem ele já fala: Senhor, eu quero me banhar o corpo inteiro. É louco, o cara desse é louco. É maconheiro, rapaz. É doido. Está travado, cara. Não é normal. Está travado. Não quero que lave os meus pés. O Senhor é o mestre. Ah! Isso é aqui que vocês conhecem. Ah! De repente ele fala assim: não, Senhor, quero ser banhado totalmente. Olha que cara louco, meu irmão. Se fosse hoje, leva para a clínica lá na Bertioga urgente. Precisa ser tratado, cara. Quantos entendem isso? Fala para o teu irmão: você é um desses. Você é um desses. Fala que é, mas não é. Fala que vai fazer e não faz. Fala que tem temor e não tem. Fala que é obediente e é desobediente. Fala que vive uma vida santa e vive uma vida profana. Fala que não mente, mas mente. Fala que não diz fofoca ou não faz fofoca e faz. Fala que ama o teu cônjuge e ora nas madrugadas para que ele morra. É sério, irmãos? Não estou brincando não. Falando sério. Como é que você quer a bênção de Deus? Pedro aqui, ele teve que mudar. Repita comigo: Pedro teve que mudar. O coração de Pedro estava certo, irmão. Repita comigo: o coração de Pedro estava certo. Mas a sua cabeça estava errada. O coração dele agia até com amor, mas a cabeça de Pedro era uma cabeça complicada. Era uma cabeça cheia de oscilações. Ao mesmo tempo que chamava Jesus de Senhor, ele dizia: nunca lavarás meus pés. Repita comigo: quem sou eu, Senhor? Eu quero sair daqui nessa noite sendo uma pessoa íntegra, uma pessoa diferente, uma pessoa transformada, uma pessoa cheia do teu Espírito. Teologicamente falando, sei que tem vários outros, ou sabe, teólogos aqui na igreja. Me ajuda se eu estiver errado, mas eu creio, eu, pastor Mesquita, que Pedro se converteu em Gálatas, quando o apóstolo Paulo exorta ele, dizendo: Pedro, você começou a andar com os gentios e começou a falar com os gentios. E ali eu creio que caiu a ficha de Pedro. A Bíblia diz, irmãos, que a sombra de Pedro já tinha curado, mas ali ele foi exortado pelo seu discípulo. Quem é você? Será que você não está dizendo que é um líder? Não está dizendo que é um homem que prega, uma mulher que prega, uma pessoa que já trouxe várias pessoas para Cristo, e essas pessoas estão falando: quem é você? Por que você está agindo dessa forma? Por que você tem esse tipo de comportamento? Porque a palavra de Deus diz: pelos frutos nós seremos conhecidos. Fica de pé em nome de Jesus. Eu quero orar pela tua vida. Eu quero que você saia daqui nessa noite abençoado, cheio de poder, cheio de autoridade,
Mas não só com essas coisas. Eu quero que você saia daqui entendendo que você precisa ser uma pessoa íntegra. Uma pessoa com credibilidade. Uma pessoa que faz falta quando você não vem. Não aquela pessoa que quando falta, poxa, graças a Deus faltou. Ou quando você não vai no teu colégio, na tua faculdade, poxa, fulano não veio, que legal que a pessoa não veio. Não. Se tem aquela pessoa que as pessoas vão ter prazer de estar do teu lado. Prazer. Você pode curvar a tua cabeça em nome de Jesus.